Seja muito bem-vindo ao canal Amantes da Literatura, o espaço onde os grandes clássicos da literatura brasileira ganham voz, emoção e profundidade. Você já imaginou ser colocado diante de uma escolha impossível? Salvar a vida do próprio filho ou destruir a vida de outra pessoa? E se a sociedade ao seu redor não apenas permitisse essa decisão, mas a recompensasse? Em Pai contra Mãe, Machado de Assis nos conduz por uma das histórias mais duras e perturbadoras da literatura brasileira, revelando como a miséria e a escravidão podem transformar seres humanos em instrumentos de uma violência que parece não ter fim. Logo nas primeiras linhas, o autor nos apresenta um mundo em que a crueldade se tornou rotina. Um tempo em que existiam máscaras de ferro para punir escravizados, colares de castigo e instrumentos criados para controlar corpos e vontades. Machado não faz isso apenas para reconstruir uma época. Ele quer mostrar que a barbárie, quando se torna costume, deixa de parecer monstruosa para aqueles que convivem com ela. É nesse cenário que conhecemos Cândido Neves, ou simplesmente Candinho, um homem pobre, sonhador e instável, incapaz de permanecer muito tempo em qualquer emprego. Trabalha aqui e ali, experimenta diferentes ocupações, mas sempre acaba desistindo ou sendo dispensado. Não é exatamente um homem mau. Pelo contrário, parece apenas alguém tentando sobreviver em uma sociedade que oferece poucas oportunidades aos mais humildes. Candinho vive ao lado de Clara, uma jovem simples e afetuosa, e de tia Mônica, mulher prática, endurecida pelas dificuldades da vida. O casal se ama, mas o amor, naquele contexto, não basta para encher a mesa nem garantir um futuro digno. A situação financeira é tão precária que qualquer imprevisto pode levá-los ao desespero, sem conseguir estabilidade. Candinho encontra uma atividade que, embora legalizada pela sociedade da época, carrega uma profunda brutalidade: tornar-se caçador de escravos fugidos. Os jornais publicavam anúncios oferecendo recompensas para quem capturasse pessoas escravizadas que haviam conseguido escapar. Era um mercado lucrativo, e muitos homens pobres viam nessa prática uma forma de sustento. Machado de Assis, porém, constrói a narrativa de maneira brilhante. Em vez de apresentar Candinho como um vilão frio e calculista, ele o retrata como alguém tragado por uma engrenagem social perversa. O protagonista também é vítima da pobreza, mas, para escapar dela, aceita participar de um sistema ainda mais cruel. É justamente aí que nasce o conflito central da história. Até onde um ser humano é capaz de ir para proteger a própria família? O tempo passa, e uma nova preocupação surge. Clara engravida. O que deveria ser motivo de alegria transforma-se em fonte de angústia. Como criar uma criança sem dinheiro, sem trabalho fixo e sem qualquer perspectiva de melhora? Tia Mônica, mais realista do que sentimental, começa a sugerir aquilo que parece impensável: entregar o bebê à roda dos expostos, instituição que recebia crianças abandonadas. Era uma prática comum na época. Muitas famílias, esmagadas pela miséria, deixavam seus filhos ali na esperança de que tivessem alguma chance de sobrevivência. Candinho resiste à ideia. O simples pensamento de abandonar o próprio filho lhe causa sofrimento. No entanto, a cada dia que passa, as dívidas aumentam, as oportunidades desaparecem e a fome se aproxima. O nascimento da criança, em vez de aliviar suas dores, torna ainda mais evidente o tamanho do abismo em que a família se encontra. Então chega o dia decisivo. Sem dinheiro e pressionado pela necessidade, Candinho sai de casa levando o bebê nos braços. Seu destino é a roda dos expostos. O pai caminha pelas ruas do Rio de Janeiro carregando não apenas uma criança, mas o peso insuportável de acreditar que fracassou em sua missão mais básica: proteger o próprio filho. É nesse momento que Machado de Assis conduz a narrativa ao seu ponto de maior tensão. Enquanto atravessa a cidade, Candinho vê um anúncio que conhece muito bem. Uma escravizada chamada Arminda está foragida, e a recompensa por sua captura é alta. Dinheiro suficiente para resolver, ao menos temporariamente, os problemas da família. Dinheiro suficiente para evitar o abandono do bebê. De repente, dois destinos completamente diferentes se cruzam. Candinho avista Arminda. Ela também carrega algo precioso dentro de si: um filho ainda não nascido. A jovem está grávida e fugiu justamente para tentar escapar do cativeiro e oferecer à criança uma vida diferente daquela que lhe estava destinada. Ela não luta apenas pela própria liberdade, luta pela possibilidade de que seu filho não nasça escravo. Ao perceber que está sendo seguida, Arminda tenta fugir desesperadamente.
Corre pelas ruas. Implora. Suplica. Quando Candinho finalmente a alcança, ela pede misericórdia. Revela que está grávida. E implora para não ser levada de volta. Diz que perderá o filho. Diz que sua vida acabará. Mas, naquele instante, Candinho também pensa em seu próprio filho. Machado de Assis constrói essa cena com uma força impressionante, porque evita respostas fáceis. Não há heróis absolutos, nem vilões caricatos. Há apenas duas pessoas esmagadas por uma sociedade injusta, disputando o direito de salvar os próprios filhos. Mesmo diante dos apelos, Candinho segura Arminda e a arrasta até o proprietário. A jovem resiste. Luta. Chora. O esforço físico e o desespero são intensos demais. Antes mesmo de chegar ao destino final, ela sofre um aborto. O filho que carregava morre. Candinho recebe a recompensa em dinheiro. Com esse valor, ele volta para casa e consegue evitar que seu próprio bebê seja abandonado. A criança permanece com a família. Seu filho é salvo. Porque o filho de Arminda não sobreviveu. É justamente dessa tragédia que nasce o título da obra: Pai contra Mãe. Não se trata apenas do confronto entre dois indivíduos. É o choque entre duas formas de amor. Duas tentativas desesperadas de proteger uma criança, colocadas em lados opostos por uma estrutura social construída sobre a exploração e a desigualdade. O sistema escravista obriga um pai pobre a destruir o sonho de uma mãe escravizada, para garantir a sobrevivência do próprio filho. No desfecho, Machado de Assis nos entrega uma das frases mais devastadoras da literatura brasileira. Candinho, ao justificar o ocorrido, resume tudo com a naturalidade de quem apenas fez o que precisava ser feito para viver. E é justamente essa aparente normalidade que torna a história tão assustadora. A violência extrema deixou de parecer exceção e passou a funcionar como parte cotidiana da vida. O grande símbolo da narrativa é a própria recompensa oferecida pela captura de escravos. Ela representa o preço que uma sociedade é capaz de colocar sobre a dignidade humana. Ao transformar pessoas em mercadoria, o sistema também transforma sentimentos em moeda de troca. Amor, culpa, esperança e maternidade passam a disputar espaço com a fome, o medo e a necessidade. A crítica social construída por Machado de Assis vai muito além da escravidão. Ele questiona uma sociedade em que a pobreza empurra indivíduos para escolhas moralmente devastadoras. Pergunta, de maneira silenciosa: quantas atrocidades podem ser cometidas quando a sobrevivência depende delas? E talvez a resposta mais desconfortável seja perceber que muitos mecanismos de exclusão e desigualdade continuam existindo, ainda que sob outras formas. Por isso, Pai contra Mãe permanece tão atual. A história nos faz refletir sobre situações em que pessoas vulneráveis são colocadas umas contra as outras, disputando recursos escassos, oportunidades limitadas, ou a própria sobrevivência. Em vez de combater a injustiça que as oprime, acabam sendo forçadas a lutar entre si. No fim, a grande pergunta deixada por Machado de Assis continua ecoando. Até que ponto nossas escolhas são realmente livres quando a fome, o medo e a desigualdade nos cercam? E será que, em circunstâncias extremas, agiríamos de maneira muito diferente de Candinho? Talvez seja essa a razão de a obra provocar um impacto tão profundo. Ela não nos permite olhar para o passado com a confortável sensação de superioridade moral. Pelo contrário, obriga-nos a encarar os mecanismos de violência, exclusão e indiferença que ainda atravessam a experiência humana. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Candinho teve escolha? Ou era apenas mais uma vítima de um sistema cruel? Compartilhe sua interpretação nos comentários, porque os grandes clássicos sempre despertam debates que continuam vivos através das gerações. Se este resumo ajudou você a enxergar a profundidade dessa obra extraordinária de Machado de Assis, aproveite para deixar o seu like, inscrever-se no canal e acompanhar os próximos vídeos. Aqui, cada livro é uma nova viagem pela alma humana e pela história do Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se, os grandes clássicos nunca falam apenas do passado. Eles continuam revelando quem somos. Até o próximo vídeo.